Olá a todos. Começo abrindo meu aplicativo. Vou conectar nele aqui com a minha conta Google. Esse é um aplicativo chinês para fazer placa de circuito impresso. E eu vou começar do zero com vocês. Esse é o aplicativo que eu uso para criar placa de circuito impresso. Eu preciso criar uma placa para um amplificador que eu estou fazendo aqui de 2 canais. E esse amplificador eu fiz o download dos arquivos dele. Eu fiz o download dos arquivos dele no site da AlphaKits, que é da Sigma Eletrônica. Esse projeto é deles. Então, Windows Shift S, eu consigo tirar um print desse arquivo. No meu Paint, eu consigo colar esse arquivo e eu salvo ele na minha área de trabalho, chamado ST100. Porque o nome do amplificador é ST100. Ele é da Sigma Eletrônica. Foi revisado algumas vezes. O nome desse amplificador é Super Strong. E eu vou ensinar você a criar uma placa, um projeto, posteriormente uma placa para um amplificador. E essa lógica serve para fazer placa para qualquer tipo de circuito. Então, eu abro meu Easy IDE e venho aqui em arquivo, novo projeto, New SLT Project, STD, significa novo Standard Project. E eu dou um nome para ele de Super Strong. Salvar. Esse patch já existe, porque eu já fiz esse amplificador. Então eu vou nomear como Super Strong 1. Com o scroll do mouse, se eu clicar no scroll do mouse eu consigo arrastar a prancheta. Com o rolando o scroll do mouse eu consigo aproximar ou distanciar da prancheta. Eu vou escrever o meu nome aqui, Jean Aguirre. Super Strong 100 watts. Você consegue alterar todas as informações que estão aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o esquemático do amplificador nessa prancheta para que a gente possa desenhar. Como que faz isso? Vem aqui nesse símbolo de imagem, aqui ó, símbolo de imagem aqui. A gente vem aqui nesse símbolo de imagem, clica, seleciona o arquivo de imagem. Na nossa área de trabalho, a gente colocou um arquivo chamado ST100. Ok. Eu consigo com o mouse colocar esse arquivo aqui dentro. Clico com o mouse, dou um ESC e o meu arquivo já está aqui, certo? Eu tenho que começar colocando todos os componentes que estão nessa imagem. Eu preciso colocar eles nessa prancheta. No final a gente vai apagar essa imagem porque ela serve apenas como uma referência para que a gente possa desenhar um circuito em cima dessa referência. Porque imaginem vocês, eu ficar abrindo a guia que tem o circuito e voltando, abrindo a guia que fica o circuito e voltando. Eu vou levar a noite toda para fazer um arquivo para qualquer arquivo eletrônico. Então eu vou começar do início. O objetivo aqui não é ensinar como que o amplificador funciona, mas ensinar como que cria um circuito eletrônico. Então eu vou começar dizendo para você que vamos começar pelo início. Vamos começar pela entrada. E aqui logo de cara na entrada do áudio nós temos um conector. Aqui em Common Library temos todos os componentes necessários, ou quase todos os componentes necessários para fazer diversos circuitos. Vou selecionar esse conector, 2 pinos. O primeiro conector é 2 pinos. O segundo é 3.
Aqui tem um segundo tipo de conector. Eu vou pegar esse tipo de conector. Simplesmente clico em cima do conector, arrasto ele até aqui, clico com o mouse e eu começo a distribuir quantos conectores eu quiser. Com a tecla ESC, o conector simplesmente some do mouse. Se eu clico em cima de qualquer componente e clico delete, ele some. Eu vou nomear esse conector como áudio, certo? Para girar, rotacionar esse conector, basta clicar sobre ele, clicar a tecla R. E isso serve para qualquer componente. Aqui, superior, eu tenho o ground, GND. E esse GND pode ser distribuído por todo o circuito. Aonde eu tiver um GND, eu posso colocar esse GND, certo? Aqui no início temos um capacitor eletrolítico, mais para a direita, né? Símbolo de mais para a direita, aqui temos capacitor eletrolítico. Eu vou usar o capacitor eletrolítico 4.0 por 1.5. Seleciono o capacitor 4.0 por 1.5 e trago ele até aqui. Só que ele está com o sinal de mais para a esquerda, então eu rotaciono ele, tá? Como eu disse, serve para qualquer tipo de conector, qualquer tipo de componente, rotacionar com a letra R. Aqui, onde está escrito pegada, atributos personalizados, o primeiro é pegada. Eu clico nessa caixa e ele abre essa imagem. Ele abre essa imagem aqui, certo? Aqui eu consigo visualizar o componente como se ele estivesse no desenho da placa. Então eu consigo visualizar esse componente e imaginar se ele vai ser pequeno ou se ele vai ser grande. Pela minha experiência, eu sei que ele vai ser pequeno. Então eu venho e pego o próximo capacitor 5.0 por 2 e largo esse capacitor aqui, rotaciono ele, tiro o capacitor de baixo, nomeio ele como C1, porque é o primeiro capacitor de entrada, eu quero que ele seja chamado C1. Esse capacitor parece ser um pouquinho maior. Se ele ainda não for suficiente, depois eu vou ensinar vocês como que troca componente. Com a tecla W, eu acesso a opção chamada Wire e essa opção habilita que eu consiga fazer conexões, certo? Como se fosse um fio. Eu faço conexão entre um componente e outro. Preciso de um resistor e, por experiência, eu vou usar o resistor axial 0.4. Seleciono o resistor axial 0.4, 1K, R1, R2, 4,7K. Simplesmente copio o resistor R1 para cá e renomeio ele para 47K. Não é 4,7K não, 47K. E conecto tudo isso. Agora eu preciso de um capacitor despolarizado, porque não tem o sinal de polaridade, de 100 PF. Eu vou pegar esse primeiro capacitor mesmo, para colocar ali, e eu vou verificar se esse capacitor atende o que eu quero usar. Esse capacitor atende. Se precisar alterar depois na placa, eu ensino como que faz essa alteração também. Ele é um capacitor de 100 PF, 100 PF. O F é maiúsculo porque é um sobrenome. Então eu conecto
Isso aqui tá ficando desse jeito aqui, pessoal, porque não tem tanto espaço aqui, tá? Agora chegamos na parte dos transistores. Não tenho transistor chamado MPSA92 aqui na minha livraria comum. Então eu acesso a minha biblioteca, escrevo MPSA92 e aqui eu tenho o transistor original MPSA92. Mas esse transistor é muito pequeno. Eu preciso de um transistor um pouquinho com os terminais um pouco mais espaçados. Então eu procuro esse transistor aqui, que ele tem os terminais um pouco mais espaçados. MPCA92ATP. Eu coloco ele aqui. Mas como vocês podem ver, o símbolo do emissor está para cima. Então eu preciso que esse símbolo de emissor também esteja para cima. Clicando na tecla R, simplesmente eu não consigo inverter esse transistor para cima. Mas eu clico a tecla Y e ele consegue inverter o meu emissor de lado, certo? Não se preocupe que isso não muda a pinagem, não altera a pinagem do transistor. Ctrl C, Ctrl V, copio para o outro lado, mesma coisa. Eu tenho que inverter esse emissor para cima. Eu consigo rotacionar o nome desse transistor e eu vou rotacionar ele, vou colocar ele aqui para que ele não venha atrapalhar. Transistor da direita é o Q2, transistor da esquerda é o Q1. Aqui embaixo eu tenho o MPSA 42 porque é um transistor NPN. Aqui em cima MPSA 92 porque é um transistor PNP. Então eu vou na minha biblioteca e procuro pelo MPSA 42. Novamente eu preciso ficar atento ao tamanho do transistor. Eu não posso pegar um transistor tão pequeno, com os terminais tão próximos. Opa, aqui. Esse é igual àquele outro lá que a gente estava usando. Invertendo, o emissor fica para cima, eu quero o emissor para baixo. Rotaciono, inverto e aqui está. Já conectou a base, porque eles estão muito próximos. Então eu preciso conectar esses transistores. Aqui em cima, tecla W, conecto esses transistores. Preciso conectar esse transistor aqui, esse transistor aqui, certo? Aqui embaixo eu tenho dois resistores de 100 R, chamado R7 de 100 ohms. E aqui do lado eu tenho um resistor chamado R8 de também 100 ohms. Conecto esses resistores aos transistores. Aqui eu preciso conectar essa base aqui. Eu não consigo fazer isso quando as bases estão grudadas, então eu tenho que afastar para que eu consiga conectar essa base aqui. E eu consigo conectar isso aqui. Ficou um pouquinho diferente do esquemático, mas vai dar para o gasto. Aqui eu tenho mais um MPSA 42, então eu copio esse aqui de baixo. Muita atenção ao nome dos transistores. Esse é o transistor Q5. Transistor Q5. E esse é o transistor Q4, já está nomeado como Q4. Esse é o transistor Q3. E eu preciso nomear ele corretamente, porque depois isso vai auxiliar a gente. A fazer a placa. Conecto esse transistor aqui. Aqui eu preciso de um resistor chamado R3 de 300 ohms. 330 ohms. Ligo esse resistor. Preciso de um resistor R4 posicionado aqui de 10K.
Tá meio ruim de ler aqui, porque o print não ficou bom. Mas você pode tirar um print de melhor qualidade que vai dar certo, tá? Eu preciso aqui de dois diodos. Aqui embaixo eu tenho diodo também. Eu tenho diodo SMD e também tenho diodo DIP, diodo maior. D1, D2. E eu posso acessar também para saber se está certo esse diodo. Ele está com o símbolo certo. Conecto. Preciso do capacitor polarizado aqui. Então eu vou copiar esse capacitor que eu estou usando aqui na entrada. E ele está nomeado como C6 de 47 micro. C6 de 47 microfarads. Aqui eu tenho R6 de 1K, tenho R5 de 47K. Vou copiar esse R2 de 47K, ele vai ficar como R5 de 47K. Vou copiar também esse resistor de 1K e ele vai ficar como R6 de 1K. E agora eu conecto tudo isso, como pede o esquemático. Conecto. Aqui eu preciso de um capacitor polarizado de 47 micro. E eu preciso puxar isso um pouquinho para que eu consiga conectar aqui. Para que eu consiga conectar esse resistor a esse capacitor. Pronto, está conectado. Agora, eu preciso de um resistor R10 e R9 de 2.2K aqui em cima. Pego o meu resistor R9 e R10 de 2,2K. E eu já posso conectar esse capacitor aqui. Agora, eu preciso de um transistor chamado BD139 e eu acesso a biblioteca e posso facilmente encontrar o BD139. Pego o transistor BD139 sem letra. Eu vou usar esse transistor aqui, certo? E ele já está com o emissor para baixo. Conecto o BD139 aqui, nesse ponto no circuito. Preciso de mais um capacitor de 100 pico aqui. E ele já veio nomeado como C5. Puxo essa escrita para baixo. E eu já conecto isso aqui. E conecto isso aqui. É só seguir o esquemático que não tem problema, pessoal. Preciso colocar um R11 aqui. E ele é de 330 ohms, chamado R11. Preciso de um resistor R12 aqui. E ele é de 4,7K. R12. Eu preciso de um R13 aqui de 1K. E esse R13, observem que ele não é um resistor, ele é um potenciômetro. Então, eu pego um potenciômetro aqui. Eu vou usar esse potenciômetro. Já vou explicar o porquê. E eu vou nomear ele como... Ele veio como RP1. Eu vou nomear ele como R13. E aqui em pegada, eu consigo visualizar o tipo de potenciômetro que eu coloquei. Certo? E é esse tipo ali mesmo que eu quero. Então, o resistor R14, ele
será de 2,2K. Resistor R14. E eu conecto esse resistor aqui. Certo, pessoal? Esse resistor vai conectado aqui. Lembrando que a tecla ESC auxilia bastante. Eu tenho mais um BD 139 aqui. BD 139. Q6. Copio esse BD 139 aqui. Lembrando que a gente precisa que essas letras fiquem legíveis para que não ocorram erros no circuito. Aqui eu tenho mais um capacitor de 100 PF e ele vai dessa forma aqui. Opa, aqui ele não conectou, pessoal. Ele vai dessa forma aqui. Capacitor C7 de 100 PF. Ok? Primeira parte do circuito já está conectada. Agora eu preciso conectar a segunda parte do circuito. Eu preciso de um chip 41. Vou pegar o chip 41 que não tem letra. Onde está? Aqui. Chip 41 que não tem. Não, pessoal, chip 41C. Eu preciso pegar o chip 41 letra C. Porque o chip 41 sem letra, ele tem corrente de tensão diferente. Agora eu preciso de um chip 42C. É o par complementar do chip 41C. Ele está aqui. Atenção ao emissor do transistor, que é para cima. Mas para você que não vai projetar amplificador, possivelmente você consiga fazer todos os circuitos sem se preocupar com isso. Preciso conectar esse transistor aqui. Ok. Já conectado. Por que eu não estou conectando aqui embaixo, pessoal? Depois eu vou explicar o porquê. Agora eu preciso de um 2SA1943. Transistor 2SA1943. Também vou pegar o transistor sem letra. Atenção ao emissor. Preciso pegar um transistor 2SC 5200. 2SC 5200. Ele vai aqui em cima. Eu já posso ligar algumas coisas. E eu preciso colocar dois resistores aqui no meio. Eu sei que esses resistores são de 0.22R, mas eles são de 5 watts. Então vou pegar o R axial de 0,8, que vai atender ao tamanho do resistor de 5 watts que eu tenho aqui. Lembrando, pessoal, que ele é de 0,22. Esse aqui é o R15. E vocês podem ver que ele reclama ali no canto que já tem um resistor com o nome de R15 e ele não vai deixar você fazer a placa enquanto você não consertar isso. Consigo conectar tudo isso aqui e eu preciso conectar esse fio aqui. Percebam que tem uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Significa que esse fio não está conectado aqui. Ele está simplesmente passando por cima. Esse filtro de saída eu não vou fazer. Pouco interessa para você. Eu não vou fazer porque por experiência eu sei que eu não vou precisar disso. Eu copiei o conector da entrada, ele está chamado áudio 1. Eu preciso escrever falante. E eu ligo esse conector na saída e esse pino do conector no GND. Ok? Eu gosto de usar conector de um pino. E eu vou usar
então 3 conectores e um pino aqui, esse conector aqui e esse conector aqui. Então eu conecto qualquer um dos conectores ao GND, porque eu preciso que o fio seja conectado através de um pino no GND. Eu vou pegar uma label chamada VCC que eu tenho aqui em cima. Eu vou pegar essa label chamada VCC, vou colocar aqui em cima e uma VCC aqui embaixo. Mas essa aqui eu vou nomear ela como VCC+, e essa aqui eu vou nomear ela como VCC-. Eu gosto de usar essa label, pessoal. VCC+, nome do pino, e VCC-, nome do pino inferior. Eu gosto de usar label porque facilita muito a nossa vida na hora de criar uma placa. E vou mostrar isso para você quando a gente fizer o vídeo de criar a placa. Então, eu vou conectar cada componente dessa linha superior a VCC. Isso vai fazer com que o software interprete que ele precisa fazer o roteamento das trilhas de forma automática. O dia que você fizer um circuito que não tem esse tipo de configuração, você não vai perceber diferença até que você passe pelo perrengue que eu passei, de que eu não consegui fazer uma boa PCB, uma placa pequena. Eu não consegui fazer uma placa de circuito pequena, porque eu tinha isso tudo conectado através de um fio. E quando você tem uma label, ele faz isso de forma automática. Eu posso conectar esse nesse, em ordem aleatória, desde que sejam todos conectados no VCC. Se você conectar esse nesse, esse aqui e esse aqui e esse aqui no final, o software vai entender que você quer fazer essa ordem, exatamente essa ordem. Quando você tem isso conectado com label, você pode fazer da forma que for mais rápida lá no software, mais prática. Não vou colocar fusível aqui porque eu tenho fusível na minha fonte. Eu vou simplesmente selecionar essa imagem e apagar ela. Esqueci de conectar alguma coisa? Aqui eu esqueci de conectar direito. Ok, não esqueci mais nada. Eu vou salvar. Ctrl S eu consigo salvar esse circuito. E eu vou converter o esquema para PCB. Ok, não deu nenhum erro. Eu vou simplesmente aceitar esses parâmetros superiores. Só que a minha placa ela tem uma largura de 70 milímetros e uma altura máxima de 50 milímetros. Eu aplico isso e eu começo a levar cada componente desse para dentro da minha placa. E esse vídeo vai ficar para uma próxima. Valeu, boa sorte a todos, espero que você goste até aqui. Eu expliquei como que você copia um circuito que está numa prancheta, que está num print, um simples print, e consegue transformar ele em um projeto. Isso aqui dá para exportar, dá para imprimir, e você vai imprimir esse circuito com o seu nome, com a sua característica. Lembrando que dá para você organizar muito melhor isso aqui, do jeito que você quiser. É simplesmente arrastar os componentes. Esse circuito da Sigma, ele não é permitido a comercialização, certo? Ele é um circuito exclusivo, foi desenvolvido por eles. E a gente respeita muito isso. Dá para usar como hobby, dá para usar como quiser, mas para fins de UI, para fins de criação caseira, você pode fazer, mas eles pedem que sempre seja dado o crédito ao criador, ao desenvolvedor, e não existe nada mais justo que isso. Então, muito bem, fico até aqui com esse vídeo e até a próxima.